Existem histórias que não aparecem em jornais. Não constam em boletins, não viram investigação e nunca foram oficialmente confirmadas. O que você vai ouvir agora é tratado apenas como rumor. Mas alguns rumores insistem em sobreviver ao tempo. E quanto mais são ignorados, mais estranhos eles se tornam. Um viajante percebeu uma estrada que simplesmente não existia em mapas digitais. Placas de cidades desconhecidas surgiam em intervalos irregulares, cada uma mais estranha que a anterior. Quando ele tentou registrar o local, as placas mudaram de posição. O povoado à frente parecia habitado, mas ninguém respondia perguntas comuns. E todos os registros terminam com a mesma dúvida: o que você faz quando um lugar que não deveria existir insiste em ser real? Neste episódio, você vai acompanhar o relato de um povoado que não aparece em mapas, onde visitantes começam a perceber fenômenos impossíveis e alterações da própria percepção. Lugares que deveriam ser fixos mudam diante dos olhos. Moradores que nunca foram vistos de dia tornam-se testemunhas de coisas impossíveis. E você vai decidir, junto com o viajante, se acredita ou não nos rumores. Capítulo 1 – A estrada que não está no mapa. O viajante seguiu pela estrada pouco depois do entardecer. Nada nela parecia fora do comum durante o dia. Mas ao escurecer, ele percebeu algo estranho. Placas com nomes de cidades que ele nunca tinha ouvido falar e que não existiam em nenhum mapa digital. Ele ainda não percebe, mas a estrada não é apenas um caminho, é uma passagem. Ao continuar dirigindo, sentiu que a estrada se alongava de forma impossível. A curva à frente parecia se repetir, e o acostamento desaparecia por instantes, como se a própria estrada estivesse respirando. Ele tentou marcar o ponto no GPS. O aparelho falhou completamente. Nenhum sinal, nenhuma tentativa de localização funcionava. Apenas a estrada escura à frente e o vento frio entrando pelas janelas do carro. No horizonte, surgiram luzes. Não pareciam veículos, mas pareciam lâmpadas antigas, espalhadas irregularmente, projetando sombras longas sobre o terreno irregular. O viajante teve a sensação de que algo ou alguém o observava. Ele diminuiu a velocidade. Tentou ver melhor. Cada poste, cada sinal, parecia mudar de lugar quando ele olhava diretamente. O instinto dizia que não devia continuar, mas a curiosidade era mais forte. Enquanto dirigia, começou a notar movimentos entre as casas escuras. Silhuetas que se afastavam e desapareciam, portas que pareciam abrir sozinhas, mas não havia som algum de passos ou vento. Tudo estava estranhamente silencioso. A sensação de familiaridade começou a surgir. Alguns detalhes lembravam ruas da cidade natal do viajante, mas completamente fora de contexto. Objetos, muros e fachadas eram reconhecíveis, porém impossíveis de estar ali. Ele tentou falar com alguém. Gritou em direção às casas. Nenhuma resposta. Era como se o povoado existisse apenas para ser observado, mas não tocado. O frio no estômago aumentou. Cada passo do carro parecia levar mais longe, mas também mais perto de algo que ele não podia identificar. O viajante começou a anotar mentalmente cada detalhe, na esperança de não esquecer. Ele ainda pensa que pode controlar a situação, mas a estrada não pertence a ele. Se você já se perdeu em um lugar que parecia ter vida própria, deixe seu comentário. Compartilhar essas histórias ajuda a manter os rumores vivos, mesmo sem comprovação oficial. Capítulo 2 – Primeiros sinais de vida. O viajante finalmente avistou casas mais próximas. Pareciam simples, típicas de pequenos povoados, mas algo nelas não se encaixava. As cores das fachadas mudavam quando ele olhava de lado, e algumas janelas refletiam luz que não vinha do exterior. Ele ainda acredita que está chegando a um lugar comum, mal sabe que o comum aqui é a ilusão. Luzes acenderam-se em algumas casas ao mesmo tempo, sem que houvesse ninguém visível nas portas ou janelas. O efeito era hipnótico e desconcertante, dando a sensação de que alguém ou algo estava observando cada movimento do viajante. Ao passar pela primeira rua lateral, percebeu o som de passos leves, mas nenhum eco surgia. As sombras se moviam de maneira errática, como se tivessem vida própria, mas não havia vento nem outras fontes de movimento. Ele tentou chamar por alguém. Nenhuma resposta.
A voz dele parecia desaparecer antes mesmo de alcançar a primeira casa. O silêncio se tornava pesado, quase sólido, envolvendo o carro inteiro. Um gato cruzou a rua e sumiu repentinamente. Por um instante, o viajante acreditou ter visto uma figura encapuzada observando do topo de um muro. Quando piscou, não havia ninguém. A sensação de estar sendo testado aumentou. Enquanto dirigia devagar, as placas de rua começaram a apresentar nomes impossíveis. Palavras sem sentido ou cidades que não existiam, combinando letras e símbolos desconhecidos. Parecia que o povoado escolhia quem poderia decifrar sua existência. Ele estacionou para observar melhor. As casas pareciam respirar, paredes se distendiam imperceptivelmente, portas inclinavam-se levemente. Era como se o próprio espaço estivesse vivo, consciente de sua presença. O viajante pegou o celular para tentar gravar. A câmera funcionava, mas as imagens apareciam distorcidas, borradas nos momentos mais nítidos, como se algo no povoado interferisse na percepção tecnológica. Ao notar a hora, percebeu que não havia passado tempo algum. Mesmo dirigindo e registrando, o relógio do carro marcava os minutos como se eles tivessem parado. Uma sensação crescente de desconexão temporal o envolvia. Ele ainda acha que está observando. Mas, na verdade, ele já faz parte do que observa. Se você conheceu um lugar que parecia vivo e estranho, compartilhe esta história. Às vezes, detalhes que você percebe ajudam outros a entender o que está acontecendo. Capítulo 3 – Moradores sem nome. O viajante finalmente decidiu sair do carro e se aproximar de uma das casas. As portas estavam fechadas, mas havia sinais claros de atividade recente, roupas penduradas, marcas de passos na poeira da entrada e lâmpadas que piscavam sozinhas. Eles ainda pensam que podem interagir com habitantes. Mal sabem que os habitantes não existem da forma que imaginam. Ele chamou por alguém, qualquer pessoa. Nenhuma resposta. Nenhum som além do vento frio que parecia vir de dentro das paredes. Era como se o povoado se recusasse a reconhecer vozes humanas. Uma sombra se moveu rapidamente por uma das janelas. Ele tentou se aproximar, mas, ao olhar novamente, não havia ninguém. O corredor dentro da casa parecia mais longo do que a fachada permitia. Tentou abrir a porta da frente. Estava trancada, mas não havia fechadura visível. Ele sentiu a pressão de algo invisível empurrando a porta de volta, impedindo a entrada. O viajante começou a sentir ansiedade. Cada passo dentro do povoado parecia monitorado. Alguns objetos mudavam de posição quando ele piscava, como se o espaço tivesse memória própria. Havia um som de vozes distantes. Não conseguiam formar palavras compreensíveis, apenas murmúrios em tons familiares, ecoando memórias que não eram dele. O efeito era perturbador, confundindo lembrança com realidade. Ele percebeu que as casas repetiam padrões. Uma fachada vista há minutos reaparecia à frente, mas levemente diferente. Era impossível mapear a geografia do local com confiança. Algumas janelas mostravam silhuetas de pessoas. Mas não eram pessoas comuns. Moviam-se de forma errática, e seus movimentos não coincidiam com os sons emitidos, caso houvesse algum. O viajante tentou anotar tudo em seu caderno. As palavras pareciam desaparecer da página ou se transformar em algo diferente quando ele olhava de novo. Era como se o povoado corrigisse o registro humano. Ele acredita que documenta o que vê. Mas, na verdade, o povoado decide o que deve ser lembrado. Se você gosta de acompanhar lugares que desafiam toda a lógica, inscreva-se e ative o sino. Só assim você conseguirá acompanhar os próximos registros deste povoado impossível. Capítulo 4 – O posto de gasolina que não abre. O viajante seguiu pela rua principal do povoado e avistou um posto de gasolina antigo. Parecia normal à distância, mas o letreiro oscilava de forma irregular, e as bombas não tinham mangueiras. Mesmo assim, a placa indicava preços atualizados. Ele acredita que pode abastecer, mas aqui nada funciona como se espera. Tudo é aparência. Ele desceu do carro e se aproximou, tentando abrir a porta do escritório. A maçaneta girou, mas a porta não cedeu. Era como se estivesse presa em uma dimensão diferente.
Do lado de fora, ninguém aparecia. Nenhum som humano, apenas o vento leve que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. O silêncio pesava mais do que a escuridão. O viajante notou que objetos dentro do posto mudavam de posição. Uma garrafa caída agora estava em cima do balcão. Um jornal de dias atrás desapareceu sem explicação. Tentou usar o celular para registrar imagens. A tela tremia e ficava distorcida quando tentava focar no interior do posto. Era como se o povoado decidisse não ser registrado. Ele percebeu que os números das bombas mudavam de forma impossível. Cada tentativa de memorizar os valores o deixava confuso. Parecia que o lugar brincava com sua percepção. O vento trouxe uma sensação de presença próxima. Alguém ou algo parecia acompanhá-lo em cada movimento. Não havia sombra nem forma definida, apenas consciência. Ao tentar se afastar, percebeu que a rua se alongava. O posto, que antes estava próximo, agora parecia mais distante, embora ele não tivesse dado passos suficientes. O espaço não obedecia a regras normais. O viajante respirou fundo e recuou lentamente. Cada passo parecia ouvido e avaliado. Ele entendeu que não poderia controlar nada aqui. Ele ainda acredita que pode ir embora. Mas, a cada tentativa, o povoado aprende mais sobre quem ousa desafiar suas regras. Se você já encontrou um lugar que parecia não obedecer às regras, comente sua experiência. Histórias compartilhadas podem ajudar outros a perceberem detalhes que passam despercebidos. Capítulo 5. Eia sem fim. O viajante continuou andando pelo povoado, tentando entender sua geografia. Cada rua parecia levar a outra semelhante, e as casas repetiam-se de forma inquietante. Era impossível mapear o local com precisão, e cada passo deixava mais desorientado. Ele ainda tenta encontrar lógica, mas aqui a lógica pertence ao povoado, não a ele. As placas mudavam à medida que ele caminhava. Ruas que antes tinham nomes conhecidos agora exibiam inscrições incompreensíveis. O viajante sentiu que estava preso em um labirinto que se reconfigurava sozinho. Ele percebeu pessoas ao longe. Não falavam, apenas caminhavam calmamente, sempre em direções que não coincidiam com as ruas que ele percorria. Era como se eles existissem fora das regras humanas de espaço e tempo. O viajante tentou seguir um desses moradores. Cada passo parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto inicial. Não importava a direção que tomasse, a rua se repetia infinitamente. As luzes das casas piscavam sincronizadas, mas sem padrão lógico. Algumas janelas mostravam objetos familiares do viajante, como se alguém soubesse exatamente o que ele conhecia. O desconforto aumentava a cada segundo. O vento trouxe sussurros quase inaudíveis. Palavras desconexas que pareciam chamar pelo nome do viajante. Ele tentou entender, mas a mente não conseguia organizar o sentido. Tentou usar o GPS novamente. O aparelho só mostrava um ponto fixo, mesmo que ele andasse em círculos. Era como se o povoado tivesse sua própria percepção de localização. O viajante sentiu o cansaço se acumular rapidamente. Passos que antes eram fáceis agora pareciam exaustivos. O espaço não seguia as leis físicas que ele conhecia. Ele percebeu que algumas portas de casas se abriam sozinhas. Mas, ao entrar, encontrava corredores que não correspondiam à fachada. O povoado parecia responder à sua curiosidade com distorções graduais. Ele ainda pensa que pode sair. Mas quanto mais tenta, mais aprende que a rua não tem fim, nem para ele, nem para quem ousa observar. Se você conheceu lugares que pareciam infinitos ou repetitivos, compartilhe esta história. Pode ser que alguém consiga perceber padrões que escapam à nossa lógica. Capítulo 6. O relógio do povoado. O viajante finalmente avistou a praça central. No meio dela, um relógio antigo, grande e ornamentado, marcava horas impossíveis. Os ponteiros giravam em sentidos conflitantes e pareciam saltar de um minuto para outro sem padrão. Ele ainda acredita que o tempo é dele para controlar. Aqui, o tempo pertence ao povoado. Ao se aproximar, percebeu que as sombras da praça mudavam conforme os ponteiros se moviam. Cada movimento do relógio alterava a posição de objetos,
pessoas e até da própria luz ambiente. O viajante sentiu vertigem. O vento trouxe murmúrios que pareciam contar horas, minutos e segundos que ele não reconhecia. O som era familiar, mas sem sentido concreto. Era como se o relógio falasse uma língua própria, só compreendida pelo povoado. Ele tentou fotografar o relógio. A câmera mostrava os ponteiros em posições normais, mas quando olhava com os próprios olhos, eles giravam de maneira errática. Algo ali manipula a percepção diretamente. O viajante percebeu que cada passo que dava era acompanhado de uma sensação de atraso ou avanço do próprio corpo. Ele olhou para suas mãos e viu leves distorções, como se o tempo físico estivesse sendo manipulado. A ansiedade cresceu de forma palpável. Ao redor, as casas e ruas começaram a repetir padrões do episódio anterior. O relógio parecia expandir sua influência para todo o povoado, tornando impossível distinguir espaço e tempo. O viajante começou a sentir confusão mental. Ele tentou registrar seus pensamentos em um caderno. As palavras saíam corretas, mas quando ele olhava novamente, algumas linhas estavam borradas ou invertidas. Era como se o povoado controlasse o registro humano. O viajante percebeu que os moradores que antes estavam dispersos agora se alinhavam às sombras do relógio. Moviam-se sincronizados, mas sem nunca se cruzar com ele. A sensação de que estavam observando cada ação dele aumentava. Ele recuou alguns passos, tentando se afastar da praça. Mas a sensação de aprisionamento crescia. O povoado parecia expansivo e fechado ao mesmo tempo, mantendo-o dentro de sua lógica própria. Ele ainda pensa que pode escapar. Inscrever-se no canal e ativar o sino é a única forma de acompanhar esses registros antes que desapareçam no tempo, assim como o relógio faz com os visitantes. Capítulo 7. As placas que mudam de lugar. O viajante voltou à rua principal tentando mapear o povoado. Percebeu que as placas de sinalização mudavam de posição quando ele não olhava diretamente. Algumas ruas que ele tinha marcado agora levavam a becos desconhecidos. Ele ainda acha que pode entender o lugar, mas o povoado aprende a cada olhar. Ao tentar memorizar os nomes, percebeu que letras desapareciam ou se transformavam em símbolos estranhos. Era impossível registrar qualquer informação. A cidade parecia brincar com sua memória. Um poste com luzes piscantes indicava o mesmo nome que ele tinha visto minutos antes. Quando olhou de novo, o nome havia mudado completamente. A sensação de desorientação aumentava. Ele tentou fotografar as placas. Na tela do celular, os nomes permaneciam normais. Mas ao comparar com a realidade, estavam distorcidos, impossíveis de ler corretamente. Enquanto caminhava, algumas placas começaram a apontar para locais que ele não tinha notado antes. Portas e becos surgiam onde antes havia apenas muros. A cidade parecia reconfigurar seu espaço em tempo real. Ele sentiu passos atrás de si. Não havia ninguém visível. Era como se o povoado se movesse junto com ele, mantendo a percepção de vigilância constante. Tentou correr, mas a sensação de deslocamento aumentava a cada passo. A rua parecia se estender indefinidamente, e as placas continuavam mudando de lugar. Não havia saída clara. O viajante começou a perceber padrões sutis. As placas mudavam mais rápido quando ele se aproximava de certos becos ou janelas. Parecia que o povoado aprendia o comportamento do visitante. Ele ainda pensa que pode escapar. Mas quanto mais tenta, mais o povoado observa e se ajusta à sua presença. Se você já notou mudanças impossíveis em ruas ou lugares que visitou, comente sua experiência. Às vezes, outros podem perceber detalhes que passam despercebidos. Capítulo 8. Desaparecimentos noturnos. O viajante percebeu que a noite chegava mais rápido do que deveria. O céu escureceu de forma abrupta, e a praça central ficou envolta em sombras densas. Ele sentiu que algo mudava, e não apenas a luz ao redor. Eles ainda pensam que podem escapar da noite. Mal sabem que é nesse momento que a cidade escolhe suas vítimas. Alguns moradores desapareceram de repente. Um grupo que ele havia visto minutos antes sumiu sem deixar rastros. Não havia portas abertas nem janelas, apenas vazio no lugar onde estavam. O viajante tentou chamar por eles.
Nenhuma resposta. O som de passos parecia vir de direções diferentes, confundindo sua percepção. Era impossível identificar origem ou direção. Ele notou marcas de pegadas que surgiam e desapareciam. Como se a terra reconhecesse presença, mas decidisse apagar rastros ao mesmo tempo. O medo começou a apertar seu peito. Ao tentar gravar com o celular, a imagem falhou. A tela mostrava sombras se movendo, mas nada aparecia na realidade. O povoado parecia controlar a percepção tecnológica e humana simultaneamente. Ele sentiu uma mão leve encostando em seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém. Mas o calor da presença ainda era perceptível, como se algo invisível estivesse avaliando cada reação. O relógio da praça começou a soar. Não havia hora certa, mas cada badalada parecia apagar instantes do dia. O viajante percebeu que cada segundo perdido era parte do desaparecimento invisível. Ele tentou voltar para a rua principal, mas o caminho havia mudado. O povoado não permitia saída direta. Era como se a cidade o estivesse conduzindo, mostrando que ninguém entra sem deixar algo para trás. Ele ainda pensa que a noite é passageira, mas a cidade sabe exatamente quanto tempo cada visitante pode resistir. Se você já sentiu alguém desaparecer ou lugares mudarem com a noite, compartilhe esta história. Outros podem perceber detalhes que ajudam a decifrar esse povoado impossível. Capítulo 9. A cidade reconhece você. O viajante começou a sentir que o povoado reagia a cada movimento seu. As ruas se rearranjavam conforme ele avançava, e casas apareciam ou desapareciam sem aviso. Era como se o lugar tivesse consciência da presença dele. Ele ainda acredita que é um visitante comum, mas a cidade sabe exatamente quem ele é. Ele percebeu objetos familiares surgindo nas janelas e varandas. Itens que lembravam memórias pessoais, sem explicação, como se o povoado estivesse coletando fragmentos de sua vida. Cada detalhe o deixava mais inquieto. As sombras das ruas se alongavam conforme ele caminhava. Pareciam acompanhá-lo, mas sem nunca encostar. O viajante sentiu que era estudado, avaliado, reconhecido pelo espaço. Tentar se esconder não adiantava. Cada beco e porta que ele buscava para escapar se transformava ou levava a outro ponto do povoado. O sentimento de aprisionamento psicológico aumentava. Ele tentou conversar com um morador que surgira do nada. A figura ficou imóvel, sem expressão. Nenhuma palavra, apenas um olhar que parecia atravessar a alma. O relógio da praça central soava irregularmente. Cada badalada parecia sincronizar a cidade com o viajante, ajustando ruas, casas e objetos de acordo com seus medos. Era impossível distinguir onde o espaço terminava ou começava. O viajante começou a correr, tentando escapar da sensação de ser observado. Mas cada passo apenas aumentava a sensação de que o povoado conhecia seus movimentos antecipadamente. Ele se sentia completamente exposto. Algumas portas se abriram sozinhas, convidando-o a entrar. Dentro, corredores impossíveis se estendiam, e objetos familiares o seguiam. Era como se a cidade replicasse sua própria memória. Ele começou a sentir confusão entre realidade e ilusão. Tudo parecia real e ao mesmo tempo impossível. O viajante percebia que não poderia mais distinguir entre sua mente e a cidade. Ele ainda pensa que pode controlar a situação. Inscrever-se no canal e ativar o sino é a única forma de acompanhar esses registros antes que desapareçam, assim como o povoado faz com cada visitante. Se você quer continuar acompanhando essa história e entender até onde a cidade pode reconhecer alguém, inscreva-se e ative o sino. Só assim não perderá os próximos registros. Capítulo 10. Último registro. O viajante encontrou uma pequena praça escondida entre ruas que não existiam antes. No centro, uma fonte antiga jorrava água silenciosa, sem movimento perceptível, como se estivesse congelada no tempo. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de presença constante não o abandonava. Ele ainda pensa que este é apenas mais um canto do povoado. Mal sabe que é o coração que decide quem permanece. Ele percebeu placas de rua que indicavam nomes que lembravam lugares de sua infância. Era impossível entender se eram reais ou fabricados pelo povoado.
O viajante sentiu uma mistura de nostalgia e medo. Ao redor, sombras começaram a se alinhar nas paredes. Pareciam figuras humanas, mas não tinham forma definida. Moviam-se de maneira sincronizada, como se fossem parte de uma coreografia invisível. O vento trouxe vozes distantes, quase inaudíveis. Não era conversa, mas murmúrios que repetiam o nome do viajante. Cada som parecia gravar memórias que ele não queria recordar. Ele tentou registrar tudo no celular. As imagens mostravam a praça como comum, mas ao olhar novamente com os próprios olhos, as sombras se multiplicavam. O povoado parecia alterar a percepção humana de propósito. O viajante tentou sair, mas cada rua conduzia de volta à praça central. Portas e becos mudavam de lugar à medida que ele caminhava. Não havia caminho claro, apenas repetições impossíveis de mapear. Ele sentiu mãos invisíveis tocando levemente seus ombros. Não havia dor, mas uma sensação de análise e julgamento. O viajante entendeu que a cidade sabia exatamente cada passo seu. O relógio antigo soou uma última badalada. Não havia hora real, mas cada som parecia apagar fragmentos de sua memória. O viajante percebeu que não poderia confiar mais no próprio tempo. Ele ainda acredita que encontrará saída. Mas algumas histórias nunca têm fim. Elas apenas esperam que alguém as perceba. Se algo nesta história mexeu com você, deixe um comentário e compartilhe. Manter esses registros vivos ajuda outros a perceberem detalhes que de outra forma seriam esquecidos. O viajante continuou andando pela praça, sem saber se havia passado minutos ou horas. A cidade permanecia imóvel e imutável ao mesmo tempo, reconhecendo sua presença, ajustando-se a cada ação. E assim termina este último registro, apenas mais um rumor não oficial do povoado impossível.